Olá, pessoal! Vamos falar sobre carne. Esse assunto veio daquela aula de margarina versus manteiga, né? Que rendeu muitos comentários. E aí, uma assinante assistiu aquela aula e me disse: Lê, eu assisti a aula e fiquei com uma dúvida, queria tirar uma dúvida contigo aqui sobre carne, sobre a carne na alimentação. E aí, a gente conversou um pouco e eu disse: isso é um bom assunto para falar lá no Viver Melhor. Então, assim, pessoal. A questão da carne, que eu já falei, inclusive nessa aula de margarina, manteiga, mas eu já falei em outros momentos também, em outras aulas aqui, eu falei dessa questão da carne ser muito natural para nós, ser muito natural para o ser humano. Então hoje a gente vê várias vertentes que querem excluir ou diminuir muito o consumo da carne da alimentação. O vegetarianismo, o veganismo, aí tem os crudíveros, que é comer tudo cru, né? E aí nisso não entra carne. Enfim, tem várias linhas. Tem até, essa pessoa me perguntou a respeito, não sei se alguém aqui já ouviu falar, e aí eu até mostrei para ela um livro, até posso colocar aqui, eu tenho ali o livro que é sobre a dieta por tipo sanguíneo, né? E naquele livro, esse é um livro antigo. E naquele livro, o autor dele sugere que a gente deve fazer consumo de carne conforme o nosso tipo sanguíneo. Então, tem tipo sanguíneo que não deve comer nenhuma carne, que deve ser vegetariano, tem tipo sanguíneo que deve comer apenas frango e peixe, tem tipo sanguíneo que deve comer só peixe, tem tipo sanguíneo que a carne é liberada. Então, ela me questionou em relação a isso. E aí, assim, eu acho assim, eu sempre falo o seguinte, quando me perguntam, que é muito polêmica essa questão, né? Quando perguntam de vegetarianismo e veganismo, eu sempre falo o seguinte, olha, em termos de ideologia, eu não tenho o que falar. Eu acho que não tem nem o que se discutir. Ideologia é ideologia. Então, assim, cada um tem a sua e a gente não tem como querer discutir. É mais ou menos como religião. Né? Não é isso que eu quero discutir aqui, é ideologia. Então, assim, se a pessoa é vegetariana, é vegana por alguma ideologia, às vezes até por religião mesmo, ou então por uma questão de cuidado com os animais e tal, ainda que eu não concorde com isso, tá? Ainda que eu não pense assim, mas ou a pessoa é de uma ideologia mais progressista, e daí tem essa coisa do vegetarianismo, muito na ideologia progressista e tal. Ok, se é em termos de ideologia, ok. Mas o que eu quero trazer aqui é questão de saúde, tá? Então, assim, deixando de lado questões religiosas, questões ideológicas, vamos olhar para o campo, para a área da saúde mesmo, tá? E aí, aqui, pensando em saúde, o que que acontece? Eu até falei para a pessoa que me perguntou do tipo sanguíneo, que eu acho, eu já li esse livro há muito tempo, já li mais de uma vez, já estudei sobre isso no curso de naturopatia e é uma coisa que eu tenho interesse, então volta e meia eu tô lendo sobre isso, estudando sobre isso. Um tempo atrás falou-se muito de um estudo científico que dizia que o nosso corpo não estava capacitado, o que eu achei bizarro, e ainda eu estudei um pouco ainda esse estudo científico, porque foi ridículo, né? Dizer que o nosso corpo não era apto a digerir a carne, que o tamanho do nosso intestino, o comprimento do nosso intestino era muito curto para fazer a digestão da carne e tal. E foi um estudo muito comentado, isso faz alguns anos. Então eu tô sempre estudando esse assunto, tá? A alimentação é uma coisa assim que eu nunca deixo de estudar. Tudo que aparece eu estudo, me informo. Mas, gente, algumas coisas são interessantes, tipo essa dieta do tipo sanguíneo, ela é interessante, não é uma coisa que eu descarto 100%. Mas, como eu falei para essa pessoa que eu conversei, eu disse assim, eu tenho duas questões em relação a isso, tá? Então, assim, tirando as bobagens, que é tipo esse estudo que saiu que a carne não é boa pro ser humano e tal, que isso eu acho uma bobagem total, porque como eu falei na aula de margarina versus manteiga, não tem mais nada, nenhum alimento é mais natural pro ser humano, nenhum alimento o ser humano está mais acostumado e capacitado para digerir do que a carne. Simplesmente porque a gente evoluiu comendo carne. Simplesmente porque quando nós fomos colocados nesse mundo, o alimento que estava à nossa disposição era a carne. Todo o resto veio depois, através das mãos do homem. Mas o que estava ali disponível
em primeiro lugar, era a caça, era a carne. Então, o nosso corpo foi feito para consumir carne. Não tem nada, nenhum alimento mais natural para o nosso organismo do que a carne. Então, tirando as bobagens que vão contra isso, que eu acho que nem precisa ser muito falado, porque basta um pouco de raciocínio para chegar à conclusão disso que eu tô dizendo aqui. Tirando isso, olhando para essas outras, que talvez, então, sim, vamos pensar aqui nessa dieta do tipo sanguíneo, talvez sim, talvez algumas pessoas, hoje em dia, em função de outros fatores da vida moderna, acabaram ficando, não tendo uma digestão tão boa assim com a carne. Então, às vezes, algumas pessoas, para algumas pessoas é interessante não comer tanta carne vermelha, ou não ter um consumo tão grande de proteínas, né? Já que a gente tem outros alimentos à disposição hoje, talvez sim, tá, gente? Talvez sim. Então, não é uma coisa que eu descarto 100%. Mas aí, o que eu falei para essa pessoa é o seguinte: aqui nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: o que vai ser colocado no lugar da carne? Porque, gente, quando a gente tira um macronutriente, como a proteína, ou a gente diminui muito um macronutriente da nossa dieta, como a proteína é um macronutriente, alguma coisa vai ter que ser colocada no lugar. Então, assim, se vocês pararem de comer carne hoje, diminuir muito o consumo da carne, alguma coisa vocês vão ter que colocar aí no lugar dessa carne. E aí é que vem o grande problema, inclusive de quem faz dieta vegetariana, de quem faz dieta vegana. Aí entra o maior problema de todos. E esse problema, eu sei que ele é muito comum porque eu atendo pessoas. E é o que eu vejo, a minha experiência, tá? Diz que toda vez que a pessoa baixa o consumo de carne ou retira 100% a carne, em 70%, 80% dos casos, essa pessoa vai colocar um alimento ruim no lugar dessa carne. Um alimento que não vai chegar nem aos pés da qualidade que é a carne para o nosso corpo, tá? Então, assim, o que geralmente substitui? A pessoa, na hora que ela vai comer, no lugar que ela ia comer a carne, por exemplo, numa refeição de comida mesmo, de almoço, de janta, no lugar que ela ia comer a carne, ela come mais um tanto de macarrão, ou ela come mais um tanto de batata frita, ou ela come um pão. Então, assim, geralmente, no lugar da retirada da carne, entra carboidrato, e não carboidrato natural, entra carboidrato refinado, o que é um grande problema. Por isso que eu digo, às vezes chegam pessoas pra mim, há pouco tempo eu tava no atendimento e a pessoa dizem, pois ela, mas assim, eu já tinha me decidido que eu ia diminuir muito o consumo de carne. Eu falei, por quê? Não sei, eu queria. Às vezes a pessoa não quer falar que é uma questão ideológica, né? Eu queria, mas porque, não sei, eu não me sinto muito bem comendo carne. Gente, hoje em dia eu ouço muito, eu não sinto muito bem. Mas o que tu sente? Porque assim, se uma pessoa não se sente bem comendo carne, que é um alimento natural para o ser humano, a gente precisa avaliar o que tá acontecendo aí. Alguma coisa não está legal no organismo dela. O problema, gente, dificilmente é a carne mesmo. Alguma coisa não está funcionando legal na parte digestiva dessa pessoa, que ela não está conseguindo digerir a carne. E é para isso que a gente precisa olhar, certo? E não simplesmente retirar a carne. Então, essa pessoa que eu atendi, ela, não queria, até que ela falou, não, Leite, sabe que eu sou muito da natureza, eu gosto muito da natureza, eu queria diminuir o consumo por causa dos animais e por causa da criação de gado, aquele papo de vegetariano e de vegano. Com todo respeito, e como eu disse, ideologia é ideologia, mas eu não concordo, eu tenho vários argumentos para isso, aliás, mas que eu não vou falar aqui, que não é aonde a gente quer chegar, tá? Então, e daí eu falei, olha, se é uma questão ideológica, eu não tenho nem como querer discutir contigo, eu vou te respeitar.
Agora, eu vou te apresentar o que isso vai impactar na tua saúde. E aí eu falei, né? Em primeiro lugar, beleza, tu vai diminuir o consumo da carne. Da onde tu vai tirar a B12? Tu vai suplementar? A primeira coisa que tem que pensar é isso. Depois, o que tu vai colocar no lugar dessa carne? Quando tu for comer, o que tu vai colocar no lugar da proteína ali que tu comia? Qual vai ser o substituto? Porque aí é que tá o grande lance. Então, gente, assim, eu sei que vai ter gente que vai pensar aqui, né? E eu sou questionada em relação a isso muitas vezes, também da qualidade da carne. Mas a carne que a gente come hoje não é mais aquela carne da casa. E, infelizmente, é verdade. Então, assim, a gente não tem mais uma qualidade de comer uma carne orgânica, uma carne de um bicho que estava solto no mato, né? Isso é muito raro, isso é muito difícil. Então, infelizmente, eu preciso concordar que sim, a qualidade da carne não é mais a mesma. Os bois são criados cheio de, né, porcaria que dão para eles. As galinhas são criadas cheio de porcaria que dão para elas. A gente sabe de tudo isso. Então, a gente sabe que a qualidade da carne não é mais a mesma. Mas essa é a mesma discussão que vem em relação às verduras e às frutas orgânicas e agrotóxico, né? É a mesma coisa. Quem aqui assistiu a aula de orgânicos? Lá, eu acho que foi no primeiro mês, tá? Deve ter sido em março aqui do Viver Melhor. Tem uma aula orgânico. Se não assistiu, vale a pena assistir lá. Lá eu falo sobre essa questão das frutas e das verduras orgânicas, né? O que acontece? Então, vamos pensar aqui. Hoje, então, a gente tem um problema porque a qualidade das frutas e das verduras não é mais a mesma, a qualidade da carne não é mais a mesma. Certo, isso é verdade. A gente tem esse problema. Mas daí eu pergunto bem o seguinte para vocês. Se nós temos uma carne que não é mais orgânica, que não é mais tão boa como já foi para nós, se nós temos verduras que têm agrotóxicos, frutas que têm agrotóxico, e a gente não quer fazer o consumo desses alimentos porque eles não são mais alimentos 100% naturais, 100% orgânicos, o que a gente vai comer? Aqui entra a mesma questão. O que vai ser colocado no lugar desses alimentos? Eu não vou mais comer nada com agrotóxico, eu não vou mais comer carne onde os bichos são criados cheio de coisa que eu nem sei o que botam neles. Tá, mas aí tu vai comer o quê? O que sobra, pessoal? Industrializado. Tu vai comer alimentos processados e ultraprocessados. E aqui é que eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu trabalho com a realidade. Então, assim, no meu meio, tá? Nesse meio meu profissional de terapias naturais, de terapias holísticas, né? De tratamentos naturais, enfim. Nesse meio, eu destoo bastante da maioria dos profissionais. Porque eu vejo que o trabalho muitas vezes é feito de uma forma muito utópica, né? Então eu falo isso lá na aula de orgânicos para quem viu. É uma utopia a gente pensar que o mundo inteiro pode se alimentar de orgânicos. Isso é uma utopia, isso não existe. Nós precisamos do agro. Nós precisamos do agro para ter alimento para todos. Então é utópico essa ideia de vamos comer só orgânicos. Assim como é utópico eu pensar que eu posso tirar esses alimentos que têm agrotóxico ou a carne onde os bichos são criados presos, não são criados soltos, eu posso tirar tudo isso e ter uma alimentação saudável. Eu não posso, não tem como. Porque o que sobra pra gente comer é processados e ultraprocessados. E aqui eu digo pra vocês com toda certeza. Os processados, os ultraprocessados, os industrializados, eles são muito piores do que as frutas e as verduras com um pouco de agrotóxico, que vai ter se não for orgânica. E muito piores do que a carne, que não é uma carne também 100% orgânica, que é uma carne com bicho criado preso, não é bicho criado solto, mas que ainda assim é uma carne. Então, gente, meio que não tem saída pra gente. É ruim? É ruim.
É ruim hoje a carne não ser de bicho criado solto? É ruim. É ruim as frutas e os legumes hoje não ser orgânicos, ter agrotóxico? É ruim. Faz mal pra gente? Faz. Acaba fazendo mal. Em algum nível, acaba fazendo mal. Mas entre isso e comer industrializados, processados e ultraprocessados, coma isso. Coma isso. Entenderam, gente? Então, o grande lance da carne é pelo que tu vai substituir essa carne. O que tu vai colocar no lugar dessa carne que tu está comendo. E mais do que isso, de novo e de novo e de novo, não tem nenhum alimento para o qual nós estamos mais capacitados, com o qual nós temos mais intimidade do que a carne. O ser humano, o homem, evoluiu comendo carne. Ela é muito necessária, tanto que se a gente tira ela, a gente precisa suplementar B12, que é das vitaminas mais importantes, estão lá em cima, tem aula de B12 aqui, né? Então tem que ser muito bem pensado essa questão da diminuição ou da exclusão da carne, principalmente no quesito o que vai ser colocado no lugar dessa carne. Certo, pessoal?